certo? Tem que ligar a câmera, senão não pode ficar na aula. É uma normativa do colégio, a gente tem que seguir. A próxima aula é de quem? Na próxima aula, meu amor, deixa eu olhar aqui para você. É o intervalo, depois é a aula da Kemily. Isso, a aula da Kemily. Mas hoje é gravado, né? Parece que ela viajou, ela deixou já a atividade. Ela deixou a atividade e o link para vocês acessarem a aula dela. Meus amores, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Tia, ela deixou a atividade no SAI, eu acho. E o meu login deu problema. Meu login deu problema, não consegui entrar. Ah, tá. Eu te mando o print. Você nem sabe se vai responder lá ou não. Para mim, eu não estou conseguindo entrar na SAI, eu não estou lembrado do meu nome. Eu nem entendi. Lá. A senha eu sei, mas eu não estou lembrado do meu nome. É só sair do perfil do Carlos, que ele te mandou. Certo. Meus amores, então vamos... Não, mas ele falou para mim trocar a senha, eu fui troquei. Trocou? Troquei a senha e o nome. Aí agora eu não lembro o nome. Poderia ter anotado, né, Kaique? Eita! Meus amores, então vamos iniciar nossa aula de geografia, certo? Amanhã, deixa eu confirmar, na quinta-feira que vocês vão apresentar o trabalho, né, de geografia sobre a Antártida e sobre o Ártico, é isso? Antes de iniciar... Tia, eu queria apresentar meu trabalho. Na quinta-feira? Baixa a bola. Não, eu queria agora. Nossa. Então, vamos deixar demorar demais. Vamos deixar para quinta-feira. Baixa a bola. Olha. Tá incrível o trabalho dela. Que bom, meus amores. Fico feliz de vocês terem empenhado para fazer o trabalho, certo? Então, as apresentações vão acontecer na quinta-feira. Temos 2 aulas. Estão empenhados. Graças a Deus, agora temos 2 aulas em seguida. Então, vamos lá. Tem alguma dúvida sobre o trabalho? Alguém tem dúvida? Pode mandar mensagem lá para a tia Adriana, viu? Quem tiver dúvida. Então, vamos lá. Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, por favor, na página... Deixa eu confirmar aqui, meus amores. Na página 241, por favor. Eu vou colocar ele também aqui na tela para a gente fazer a leitura e as explicações, tá bom? Hoje vamos falar sobre as influências das massas de ar, correntes marítimas, polares no clima mundial. Então, o que essas regiões polares têm a ver com os climas que estamos trabalhando? Cactos. Família Cactus. Os cactos. Stephanie. Oi. E os cactos? O que é isso? Ai, ai. Ui, o que está acontecendo? Os cactos. Abriram na página 241? Então, vamos abrir. Eu estou tentando abrir aqui, mas o computador não está respondendo. Está abençoado. Tô chegando, calma aí. Qual que é a página? 241. Hoje vamos falar sobre as influências das massas de ar e correntes marítimas polares no clima mundial. Pronto, a tia Adriana já achou aqui. Só aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Então, vamos lá.
Hoje vamos falar dessa influência das massas de ar e as correntes marítimas polares no clima mundial. Então, vamos dando seguimento, falando do Ártico e da Antártida. Então, vamos lá. As regiões polares exercem um papel primordial no equilíbrio climático do nosso planeta. Qual que é a página mesmo? 241. Ou porque origina as massas polares, ou porque influencia as correntes marítimas. Então, podemos ver que as regiões polares, ela exerce um papel primordial no equilíbrio climático do nosso planeta. Então, por isso que tem essas influências, né, das correntes marítimas. Então, vamos entender um pouquinho. As regiões polares e o clima. O ar circula, que é o vento, pela atmosfera de uma área de alta pressão atmosférica, que é o mais frio, para as áreas de baixas pressões, que são mais quentes. Essas regiões polares originam-se um volume considerável de ar que se desloca para as áreas mais quentes. Esses volumes de ar é denominado massas de ar, que são porções de ar da atmosfera, onde a temperatura e a umidade são uniformes e com características da sua região de origem. Então, podemos observar que as massas de ar, ela interfere, né, na atmosfera, interfere na pressão da atmosfera. E com isso, os ventos, né, tem uma pressão baixa e alta, e isso interfere na temperatura da umidade. As regiões polares originam as massas de ar frio, pois o clima predominante é o polar. Assim, quando essas massas de ar saem dos polos, elas são frias e secas, porque a precipitação nessas áreas é baixa. Então, o que está falando aqui, tia Adriana? Que as regiões polar têm o quê? Elas carregam uma massa de ar fria, diferente do nosso clima aqui no Brasil. Na região sul, que tem mais interferência da Antártida, vamos dizer assim, é uma região mais fria, a região mais fria do Brasil, onde caem geadas, granito, certo? Então, nesses lugares que caem mais. Já no centro do Brasil, onde a gente está, na região norte, na região nordeste, o clima, vamos dizer assim, é mais seco, mais quente, não tem essas interferências do clima. A massa polar atlântica se origina na Antártida, mas ao se movimentar, absorve a umidade dos oceanos e leva essas características para as áreas onde a pressão atmosférica é mais baixa, alterando não só o comportamento da temperatura, como também deixando o tempo atmosférico estável. Então, o que é isso? Então, essas massas polar que está chegando, né, da Antártida, o que acontece? Ela se movimenta e ela absorve o que? As umidades do oceano e leva essas características a uma pressão atmosférica muito alta. E isso acontece o quê? As geadas, alterações, acontece as catástrofes, aquela chuva muito, provocando aquelas chuvas muito fortes, o deslocamento do litoral leste da América. Um exemplo, lá na região sudeste, quando lá chove, lá tem uma tempestade, certo? Por conta das massas que estão vindo fria dos oceanos, que vêm através dos mares. Deixa eu ver o que o Cauã está falando aqui. É rapidinho. Certo. Vamos dando continuidade. Quando a massa polar atlântica chega à América do Sul, ela diminui a temperatura, mas, consequentemente, o tempo fica estável, como eu estava falando. Na região sudeste, onde tem os litorais, provoca muito chuva. Por conta de quê, tia Adriana? Por conta do litoral, por conta do mar. Então, essas massas oceânicas provocam uma tempestade e isso devasta um pouquinho. A massa de ar se desloca pelo litoral leste do continente americano e afeta o Brasil, como eu estava dizendo para vocês, certo?
Então, essas pressões atmosféricas vai interferir no tempo, vai interferir na pressão atmosférica, na chuva, na temperatura, no vento, no ar. Tá interferindo, tá chovendo. Tá interferindo. Tá frio. Brincadeiras à parte, mas tá frio aí, tá chovendo. Tá um frio de dormir, né? Então, boa noite. Frio, ó. E agora acordando mais cedo, porque as aulas começam às 7h15, a tia Adriana tem que acordar às 5h30. Aí é mais frio ainda. A mãozinha da tia Adriana tá até gelada. Nossa, tia, 5h30. Todo Nossa. dia. Minha mãe, ela acorda 4 horas da manhã. É. Uhum. A tia Adriana Tem que acorda às pegar 5h30, vai dormir 11 horas. E para outra cidade. Ela vai para outra cidade trabalhar? É, Kaique? Ela acorda, aí ela pega, arruma os trem que vai para Cor do Ouro. Ah, Corgo do Ouro, ela trabalha lá. Trabalha na Saneago. Certo. Então, agora vamos falar dessas massas de ar, na página 242. Agora a gente vai falar do Ártico. A gente estava falando da Antártica, que tinha influência, né, no Brasil, principalmente na região sul e sudeste. Então, agora a gente vai falar do Ártico. As massas de ar originadas sob o Ártico também são frias, podendo ser úmidas ou secas. Quando a massa de ar passa ao Oceano Glacial Ártico, o ar absorve sua umidade, já as massas que se originam sobre os continentes são mais secas. Porém, a umidade é menor do que as massas de ar que se origina na Antártida, pois o Oceano Glacial Ártico, no inverno, tem boa parte da superfície congelada. Então, podemos observar que as massas do Ártico também são frias, mas não são tão frias como na Antártida, certo? Lá no Ártico, fica mais próximo ali do Canadá, das regiões mais frias. Um exemplo, Canadá, uma parte da Europa, uma parte da Ásia, também interfere no Ártico. Lá tem países que estão lá no Ártico, vamos dizer assim, né? Não como na Antártida, que não é tão habitada. Lá tem somente centros de pesquisa, né? Comando especializado de pesquisa científica. Já no Ártico tem países. A gente vai entender um pouquinho sobre essas correntes marítimas que têm essas influências. As regiões polares influenciam as correntes marítimas ou oceânicas. As correntes marítimas são massas de ar, massa de água que se movimentam nos oceanos e apresentam características homogêneas de temperatura e salinidade. A formação dessas correntes está relacionada com movimento de rotação, origina nas regiões polares e se movimenta em direções às regiões equatoriais. Quando a tia Adriana fala desses movimentos de rotação, vocês aprenderam lá no 6º ano, agora vocês estão no 8º ano. Esse movimento de rotação, ele acontece no período de 24 horas, certo? Quando aqui no Brasil está de costa para o hemisfério norte, quando lá no hemisfério norte é inverno, aqui é verão. Certo? Então, tem essas interferências das correntes marítimas. Um exemplo, lá nos Estados Unidos hoje a estação, né, a estação do ano lá é o inverno. Já aqui no Brasil é verão. Mas lá quando é inverno mesmo. Lá é chuva de granizo, lá é muito frio. A chuva lá é de granizo, de muito gelo, né? Muito frio. Já aqui no Brasil, o nosso verão é chuvoso, é frio. Nós estamos na estação do ano verão. Começamos lá em 21 de dezembro, até dia 21 de março agora, é verão. E aí, tá chovendo? Deu sol nesse período? O que vocês acham? Deu sol para ser verão ou não? Conta aí para mim. Otávio, nosso clima hoje é verão, nessa estação do ano. Tá chovendo. Tá fazendo frio, então o nosso verão aqui é chuvoso. O nosso inverno aqui é seco e calorento, o nosso inverno.
Então, assim, tem essas diferenças dessas correntes marítimas. Porque a gente é meio estranho, né? Tipo, nosso inverno faz calor, nosso verão faz... Justamente. É bem contraditório. Verdade. Meio contraditório. Verdade. Então, vamos lá. As correntes marítimas influenciam no comportamento climático de todas as regiões da Terra, pois transporta calor e no equilíbrio do oceano e mares, as correntes marítimas, as correntes frias, são mais densas e circulam em maiores profundidades, movimentando-se lentamente em direção ao Equador. Então, essa questão da rotação, que a tia Adriana estava falando dos movimentos de rotação, tem uma interferência, porque ela tem as linhas imaginárias, vocês lembram? A linha do Equador, a linha imaginária, que é o meridiano de Greenwich, temos também a decorrência do Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, que um fica no hemisfério sul, o outro fica no hemisfério norte. Então, essa rotação, esse movimento de rotação, interfere muito nessas correntes marítimas. Assim, o continente, próximo a essas correntes, apresentam índice de precipitações mais baixo, pois as massas de ar são mais secas e atuam na corrente de Hubbardson, corrente fria, que age no Oceano Pacífico e na costa oeste da América do Sul, e um dos responsáveis pela existência do deserto do Atacama, no Chile. Além da corrente de ai, Jesus, essas palavras. As principais correntes marítimas frias são. Então, aqui está citando algumas correntes marítimas. E eu gostaria da participação da Stephanie para fazer a leitura, por favor. Ok, qual parte? Essa aqui. As correntes de Hubbardson e as principais correntes marítimas frias são. Aí você vai ler essas três para a tia Adriana. Tipo, corrente do Labrador. Isso. Ok. O áudio tá bom, né? Tá ótimo. Ok. O corrente do Labrador origina-se na porção leste da Groenlândia, movimentando-se para o sul e atuando na costa leste do Canadá. Corrente das Malvinas ou corrente das Falklands origina-se próximos às Ilhas Malvinas ou Ilhas Falklands, atua na costa litorânea da Argentina, do Uruguai e no sul e sudeste do Brasil. Favorece a pesca e influencia o volume de chuvas. Corrente de Bengala ou Benguela. É isso mesmo. Origina-se na porção sul, o Oceano Atlântico, próximo à Antártica, e se movimenta em direção ao Equador, tanto no Atlântico quanto no Índico, e é considerada a mais larga corrente marítima. A atuação dessa corrente influenciou a formação do deserto do Kalahari, localizado no sul da África. Isso. Então, podemos observar que essas principais correntes marítimas que a colega acabou de ler, elas têm uma interferência nas correntes de Hubbardson, que faz uma divisa entre alguns países. Olha aí para vocês verem. Quando a gente fala das correntes de Labrador, fala exatamente do que está acontecendo ao leste da Groenlândia e atua na costa leste do Canadá. Já é diferente das correntes de Malvinas e correntes de Flax, que ela se origina nessas ilhas, certo? E na costa aqui da América do Sul, na Argentina, no Uruguai e no sul, no sudeste do Brasil. Por isso que a tia Adriana explicou para vocês, elas têm interferência na região sul. Por isso que a região sul do nosso Brasil é mais frio, por conta dessas interferências das correntes de Malvinas e correntes de Flanks. As correntes de Bengala e Benguela dizem a porção sul do Oceano Atlântico, fica do outro lado, da região sudeste para cima. Um exemplo,
elas atuam muito na região sudeste e nordeste, que ali está o Oceano Atlântico descendo. Então, é mais próximo da Antártida e se movimenta em direção à linha do Equador. Desculpa, ao Equador. Tanto no Atlântico como no Índico, é considerada a mais larga corrente marítima. Essas atuações dessas correntes influenciam os desertos de Carlã e no sul da África, que aí você vê, sobe lá um pouquinho da África, da Antártida ali. Olha aí para vocês verem, de acordo com esse mapa mundi que está mostrando aí para a gente, sobre as correntes marítimas. Ó, correntes marítimas quentes, essas que estão de vermelho. As que estão de azul são as correntes marítimas frias. Olha para vocês verem. Vamos analisar aqui esse mapa mundi. Tem mais interferências de massas quentes ou de massas frias, que são as correntes que estamos falando? O que vocês acham? Olhe para vocês verem. A parte da Antártida, glacial Antártica, podemos observar que ela é toda fria. Não tem massas, vamos dizer assim, não tem correntes marítimas quentes, somente frias. Aí mais das regiões centralizadas, África, Europa, a parte ali da América do Sul e América do Norte, começa a ter uma massa de correntes marítimas quente. Olha aí para vocês verem. Lá no Ártico que começa a ter, assim, uma parte da porção marítima fria. Olha aí para vocês verem. Estão vendo? Então, vamos continuando, meus amores. Sim. Certo. Agora, na página 243, vamos falar do aumento e as diminuições da área de gelo entre o verão e o inverno. O gelo denomina as áreas polares durante a maior parte do ano e cobre terras e águas. Só um momento, deixa eu fechar a janela aqui, meus amores, rapidinho. A chuva bem grossa agora. Então, vamos lá. O gelo denomina as áreas polares durante a maior parte do ano e cobre terras e águas. A área coberta de gelo se diferencia ao longo do ano, devido às estações do ano. Como eu falei para vocês, as estações do ano interferem muito nesse processo do gelo, certo? Quando a tia Adriana fala do gelo, é 9h25. Tá certo. Então, esse derretimento da camada de gelo ocorre de forma natural, conforme a temperatura de cada estação do ano. Mas devido ao aquecimento global, que se refere ao aumento da temperatura média da Terra, áreas maiores estão derretendo e, consequentemente, afetando o equilíbrio ambiental do planeta. Meus amores, há 2 dias atrás, isso aconteceu, foi no domingo. Eu não sei se vocês viram a reportagem que estava falando sobre a Antártida. A Antártida tinha um gelo muito grande, um iceberg, vamos dizer dessa forma. Esse iceberg, ele é maior do que São Paulo. São Paulo é caracterizado, vamos dizer assim, da América, vamos dizer assim, Tia, o estado maior que tem. Oi, Otávio. Quando pegar as imagens para o trabalho, apareceu esse negócio do iceberg do tamanho de São Paulo. Do tamanho de São Paulo. Ele quebrou por conta do aquecimento global, meus amores. Otávio e Carol, vocês vão trabalhar sobre isso no trabalho de vocês? Não necessariamente sobre isso, mas vamos usar essa imagem. Mas é porque eu achei essa imagem. Certo. Então, assim, eu fiquei chocada, vamos dizer assim. Vocês já pararam para perceber que é um estado muito grande e esse iceberg é maior do que São Paulo? Já pensou esse deslocamento desse iceberg, essa abertura? Que será de nós, né? Que será de nós? A região polar ártica é coberta por camadas de gelo proveniente
11h15. Congelamento da água salgada do Oceano Glacial Ártico até a primeira metade do século XX. Especialistas afirmam que essa camada de gelo era perpétua, isto é, apenas uma pequena parte derretia durante o verão. Então, podemos observar que esse aquecimento global está interferindo totalmente, tanto no Oceano Glacial Ártico, tanto também na Antártida. Está influenciando negativamente esse aquecimento global. Infelizmente. Então, a gente vai trabalhar, eu não vou entrar muito nesse equilíbrio ambiental, que o próximo capítulo que a gente vai ver é sobre isso, sobre os equilíbrios ambientais, a parte ambiental da Antártida. Então, por isso que eu não vou aprofundar com vocês. Quer ver? Antártica e as questões ambientais, que vai ser o próximo capítulo que a gente vai trabalhar em geografia. Certo? A porção superficial do Oceano Glacial Ártico é congelada, originando-se barquiza com espessura de 3 a 4 metros. Mesmo no inverno, conforme a atuação dos ventos, ela se fragmenta, o que dificulta a circulação na porção continental do Ártico. O gelo formado pelo acúmulo de precipitação de neve recobre o relevo e congela o solo. Formando as geleiras no verão, formando as geleiras. No verão pode ocorrer o degelo nas suas bordas e origina os icebergs, blocos de gelo que se desprendem da geleira, como a gente estava falando. Só que aqui, nesse caso, a gente está falando do Ártico e não da Antártida. Mas eu trouxe essa reportagem para falar para vocês dessa suma importância. Olha aí para vocês verem o gelo do Ártico, que tem a espessura de 3 a 4 metros, a espessura. A grossura de 3 a 4 metros. Olha aí para vocês. Nossa, maior que eu. Bem maior. Nossa. A Carolzinha, umas 3, 4 Carol. 3, não, acho que, não. 3 é muita coisa, acho que dá 2 de mim. Nossa. Só 2, Carol? Só? Nossa, Dia, não sou tão baixa assim, não? A tia Adriana também é baixa. Tem nem 1,70 m, tia Adriana? Eu tenho 1,59, 58, por aí. Ixi, então dá 2 Carol e meia. É, Carol. Então vamos lá. A área total do continente ártico é de aproximadamente 13.344 quilômetros quadrados, considerando a cobertura de gelo. Especialistas estimam que a área real, sem a cobertura de gelo, chega a 280 milhões de quilômetros quadrados. Como o clima polar predomina, a camada de gelo cobre a área do continente e aumenta significativamente o seu tamanho. Então, podemos observar que essa parte da Antártida agora está mostrando os pinguins, tá vendo? A espessura dela é muito maior do que no Ártico, né? Então, podemos observar que o Ártico é menos gelo do que na Antártida. Olha aí para vocês verem a paisagem da Antártica coberta de gelo. Isso é uma paisagem. Então, essa diminuição do gelo é um processo natural que acontece no Ártico, que acontece na Antártida. Isso não é uma coisa assim que vai acontecer, é um processo natural que acontece. Só que devido a esse aquecimento global que acontece nos outros continentes, isso interfere no Ártico e interfere na Antártida. Então, fica sendo um processo natural. Agora, vamos terminar aqui, que falta 2 minutinhos para terminar a aula. Para ficar tudo ok. Vamos? Computador funciona, meu filho? Larga de ser lento. Na página 244, meus amores. Como no Ártico, apenas uma porção pequena de gelo que recobre a Antártida derrete. E nas suas bordas, com o aquecimento global, a área de derretimento aumenta
ano a ano e em alguns lugares das regiões polares. Peraí. Isso, tá certo. O derretimento está sendo maior que a reposição do gelo durante o inverno. Nessa situação, ocorre o aparecimento mais frequente de iceberg. Olha aí para vocês verem a imagem de um iceberg lá na Antártida. Agora imagina, esse que teve lá a parte derretida, quebrada, é maior que a cidade de São Paulo, que o estado de São Paulo. Agora imagina que tamanho que é esse iceberg. A grossura, a espessura, uma tábua do iceberg. Imagina. Olha aí, um barco com pessoas passando próximo ao iceberg. Quem já viu o filme Titanic presenciou uma cena de um iceberg. Com isso que teve o partimento do navio, onde teve o afundamento desse navio. Várias pessoas se morreram. Tem boatos de que vai ter um Titanic 2 e eu tô tipo assim, meu Deus do céu, se o primeiro afundou, o que o segundo vai fazer? O segundo vai cair na primeira hora. É. Então é isso, meus amores. Então finaliza aqui com vocês, né? Falando sobre o Ártico e a Antártida, certo? Próxima aula, quinta-feira, e vocês vão começar as apresentações de trabalho. Combinado? Então, tenham um ótimo dia. Combinado. Deus abençoe muito vocês. Qualquer dúvida sobre o trabalho, podem me mandar mensagem, independente do horário. A hora que eu ver, se eu não responder naquele horário, eu respondo no outro horário, tá bom? Beijos e até quinta-feira. Abraço da tia Adriana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.